Olá, bom dia, queridos alunos do estado de São Paulo, alunos do oitavo ano do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mauro e estamos mais uma vez aqui para uma aula de língua portuguesa. E estou aqui com meu amigo, professor Luciano, para fazer a mediação. Olá, Tudo bem, professor Luciano? Tudo tudo bem? bem, Mauro? Bom dia, pessoal. Quero agradecer mais uma vez estar aqui por essa oportunidade e vamos aqui hoje, né, falar um pouquinho com vocês nesse novo tema, né, para a gente poder abordar, né, que são as explicações de argumentos em texto de relevância social, com a temática sobre o bullying na escola, né, uma Ex- questão polêmica. Exatamente. Vamos falar sobre. Na tela, por favor, o tema da aula. Anote. Coloque a data de hoje, 19 de maio de 2020. Tema da aula: explicações e argumentos em textos de relevância social. Né? Oitavo ano. A habilidade que nós iremos movimentar hoje é analisar tema questão polêmica, explicações e ou argumentos em textos de relevância social. Como é que nós podemos analisar, né, explicar questões polêmicas em textos de relevância social? Quais são os objetivos da aula? Corre lá, pega o caderno, anota. Não esqueça, tudo aquilo que nós fazemos aqui durante esse período de quarentena será cobrado e está sendo cobrado pelos seus professores. Procure a sua escola, converse com o seu professor. O centro de mídias ele funciona como uma integração com a sua sala de aula, né? Nós não funcionamos sozinhos, nem o seu professor. Nesse momento, estamos ajudando você a conquistar o seu projeto de vida, a batalhar pelo seu projeto de vida. Então, na tela, já pegou o caderno? Anota aí. Quais são os objetivos da aula? Argumentar de acordo com a opinião, questões polêmicas de relevância social. Compreender a opinião de outrem sem se influenciar com a opinião alheia. Manter o foco no argumento e abordar as questões com diplomacia, sabendo que as questões polêmicas precisam ser ouvidas e respeitadas. Com certeza. Exatamente, é muito importante a gente ir para esse momento. Mas antes de começar a falar de polêmica, antes de nós polemizarmos aqui, vamos falar de bullying nesta aula, né? Um Com tema que é certeza. importante ser debatido sempre em sala de aula. Eu queria que vocês respondessem para mim no chat. Vamos para vocês poderem começar a esquentar, né? Começar a organizar os argumentos em relação a bullying. Pensem e respondam na tela a esta pergunta: quando a brincadeira passa a ser bullying? Então, 2 minutinhos para vocês no chat, respondam, interajam, conversem conosco. Eu e o professor Luciano estamos aqui ansiosos para ouvir a resposta de vocês. Quando é que a brincadeira deixa de ser brincadeira e passa a Passa a ser ser bullying? bullying. Então, vamos lá, 2 minutinhos, até lá.
Então, pessoal, muito bem. Olhando aqui no chat, percebemos que a maioria já conhece o assunto, né? Já entende um pouquinho do que é o bullying. Quando você deixa de brincar, que você ofende, que você passa a humilhar, quer dizer, que você provoca o outro até que o outro chore. Ou então, quando chega no extremo da violência, né? Que a gente percebeu aqui, que as piadinhas que fica aquele burburinho, tirando sarro e a pessoa se isola, enfim. Muito bem, pessoal. Todos estão, viu, Mauro, conscientes do que é o bullying. Ah, Quando não é então, brincadeira, então eles sabem, têm a consciência do que é. então, Parabéns. muito obrigado pelas participações. Vamos voltar nesse assunto, mas antes eu queria falar sobre textos jornalísticos. É assim, quando a gente para olhar um jornal, a gente se depara com diversos tipos de textos lá dentro. Um jornal, tanto um jornal impresso, quanto um jornal na internet, quanto um jornal na televisão, ele é permeado de diversos tipos de texto, né? Ele tem texto publicitário, por vezes sim, tem texto informativo, tem gráficos, charges, né? Então, eu gostaria de primeiro perguntar para vocês que nós nos enturmássemos sobre uma questão muito pertinente, que é importante para nós agora. A diferença entre dois dos principais tipos de textos que permeiam o texto jornalístico. Vocês sabem qual é a diferença entre uma reportagem e uma notícia? Então, mais 2 minutinhos no chat para vocês interagirem conosco. Então, na tela, por favor. Além de falarmos sobre bullying, né, nessa aula, nós abordaremos sobre a diferença entre notícia e reportagem. O texto jornalístico, o jornal, ele é permeado de diversos tipos de textos. Então, você sabe o que é uma notícia e uma reportagem. Então, eu queria que vocês explicassem para mim no chat a diferença entre uma reportagem e uma notícia, a partir do que vocês sabem, respondessem para nós. Qual é a diferença entre uma reportagem e uma notícia? Explique cada uma delas. 2 minutinhos, você consegue? Claro que consegue. Vamos lá? Olha, Mauro, pelo chat que nós percebemos aqui, a maioria tem conhecimento do que é gênero notícia, o que é uma reportagem. Um ou outro que trocou, mas trocou porque não lembrou, né? Não Mas vamos lembrou? deixar assim. Por exemplo, notícia é um gênero, como o Mauro já disse, jornalístico, assim como a reportagem. A Sim. notícia geralmente ela é mais rápida, ela é mais sucinta. Ela tem o título, como a reportagem também vai ter. São vinculadas pelo jornal, internet, rádio, revista, enfim. Só que qual que é a diferença? A notícia, ela é, como se diz assim, superficial. Ela chama a atenção, né, do leitor para quê? Para que você vá ler.
Aí, por exemplo, no nosso caso aqui, o bullying, que é o tema. Eu poderia falar que acontece bullying na escola, tal, e eu faço uma chamada, né? E aí faz a reportagem. Agora, uma notícia, tá? Então, notícia é mais rápida, é mais superficial. Vamos por assim, Quando... Ah, aconteceu de um aluno ser maltratado na escola. isso, Naquele momento, isso é uma notícia. certo. Aconteceu de querermos elaborar todo um documento enorme explicando o que é bullying, Isso, pegando depoimentos, seria uma reportagem, isso. mais ou menos por aí. Porque a reportagem vai explicar, vai te detalhar a temática, Vai qual que é aprofundar. aprofundar, que é o bullying, né? Todos têm a questão da lead. A lead as perguntas são os tópicos da qual se desenvolve um jornal. Então, por exemplo, o que, quem, quando, como, onde, por quê. Aí você fala assim, nossa, o professor fala disso na escola. Então, se o seu texto responde essas perguntas, né? Você vai estar tratando com um texto jornalístico. Agora, notícia também tem, a reportagem também tem. A diferença é o aprofundamento, detalhamento que a reportagem traz. Tudo bem? Perfeito, Luciano. Vamos sistematizar isso? Na tela, por favor. Olá. Notícia. Notícia é um gênero textual jornalístico com informações atuais sobre acontecimentos reais. Está presente no cotidiano, é veiculada nos meios de comunicação como jornais, televisão, internet, rádio, revista e outros, né, veículos de mídia. Os textos possuem aspectos informativos, podendo ser, ao mesmo tempo, descritivos e narrativos. Mas a notícia ainda apresenta as pessoas envolvidas, o tempo e o espaço dos acontecimentos de relevância imediata. Os textos são curtos e possuem data e validade, ou seja, um fato do passado sem repercussão atual. Não gera interesse no leitor, portanto, possui prazo de validade. E Eu posso dar alguns exemplos para vocês daquilo que pode. seria notícia. Eu anotei aqui porque eu sou um aluno perspicaz, eu gosto de fazer as coisas para não esquecer. Por exemplo, poderíamos noticiar o número de infectados. Isso seria uma notícia no caso da pandemia. Estamos falando de Covid-19, né? Então, uma notícia que noticiaria o número de infectados. Né? Uma notícia poderia falar do resultado de uma partida de futebol. O resultado de uma partida de futebol, por exemplo, tal time ganhou, tal time perdeu, né? Isso é uma notícia, não é uma reportagem. Uma notícia, o deslizamento de uma encosta. Choveu muito, deslizou e a encosta desmoronou. A notícia noticiaria isto. Uma reportagem, ela faria todo um trabalho investigativo buscando as causas, né, do desmoronamento. A questão de quantas pessoas perderam as casas, a questão de quantas pessoas estão desabrigadas, né, de maneira mais profunda, de maneira mais longa. E no imediato, notícia imediata, quantas pessoas estão feridas, né? Uma outra coisa que eu marquei aqui, olha que legal, o nascimento de um filho de um famoso. É notícia. Se o cara nasceu, então vamos noticiar. Daqui a 2, 3 meses, perdeu a importância. Agora, quando a gente fala de bullying, noticiar que aconteceu um ato naquele momento é uma notícia. Fazer aquele ato daqui a 1 ano, 2 anos, talvez não tenha tanta importância para a pessoa assim, claro. Agora, a reportagem fará um trabalho enorme de busca dos porquês envolvendo aquela situação. É Agora isso, a professor. reportagem comigo, né? Reportagem. Vamos Vamos lá, professor. sistematizar. Sistematizar a reportagem. Vamos Então lá? lá, seu propósito é comunicar, né, informar a respeito do assunto que não precisa ser do momento. Olha a diferença da notícia. Enquanto na notícia é momento, ela não precisa estar na temática, né, no foco. Seus textos são mais extensos, apresentam elementos que não são próprios da notícia. Pode ser uma entrevista com a testemunha, um especialista dizendo mais detalhado, ou, né, os dados apresentados, enfim. Eu posso usar de outros repertórios para dar força do quê? De conhecimento e de informação para você. Tem a intenção de formar, promover a reflexão sobre determinado assunto. Continuando, né? Nós temos ainda na reportagem a linguagem, né? É informal e objetiva. Possui título principal e título auxiliar. Possui lead, como a gente já tinha falado lá, o que, quem, quando, como, onde, por quê. Presença de discurso direto e indireto, foco narrativo, primeira e terceira pessoa. Então aqui, se você perceber, essa parte desse slide, tanto a notícia quanto a reportagem, elas são meio que semelhantes. Os dois podem ter linguagem formal? Sim.
e até informal, sim, porque quando eu uso o discurso direto, que é a fala da pessoa, é a linguagem informal, eu vou escrever como ela disse. Boa questão, discurso direto, discurso Né? indireto, isso é importantíssimo. Certo? Quando é indireto, é quando o jornalista escreve o que a pessoa falou. Então, ele vai relatar geralmente entre aspas, Por né? exemplo, agora, o professor Luciano, ele disse que reportagem é algo com mais profundidade. O que eu fiz agora foi um discurso indireto. Indireto. Eu falei a fala do professor Luciano. Isso. Se eu retratasse de maneira factual exatamente a fala do professor Luciano, aí teríamos o discurso direto. Tá? Certo? O foco narrativo, antes da gente só ir, é assim, o foco narrativo primeira pessoa ou Exato. terceira pessoa. Primeira pessoa é quem faz, geralmente, ou quem fala. Então está ligado ao discurso direto. E a terceira pessoa, quando o jornalista está descrevendo a notícia ou a reportagem, ele fala, né, do outro, aí você usa a terceira pessoa, que foca-se no assunto. Então agora nós temos aí, né, uma apresentação de uma porcentagem sobre a questão de bullying. Sim, olha só, numa Vamos lá. pesquisa realizada por uma ONG, constatou-se que 70% dos estudantes já presenciaram cenas de agressões entre colegas da escola. Dados importantes para que os alunos comecem a discutir sobre este tema e procurem, de forma responsável, a solução para o problema. Agora, responda, com base nesse pequeno trecho que você acabou de ler. Qual é a sugestão para o problema, né? Ou qual a solução para se resolver esse problema? Exatamente. Que a gente tem que O que perguntar você aí. sugere? O que você sugere para combater o bullying? Então, notem, 70% dos estudantes já presenciaram cenas de agressão. Então, o que você sugere que deve ser feito para resolver esse problema das agressões, né? O que deve ser feito? Então, 2 minutinhos e já voltamos com as sugestões que vocês colocarem no chat, para você que está participando, aqui embaixo, para quem está nos aplicativos do Centro de Mídias, ou no YouTube. No YouTube também aqui embaixo, né? Tá certo? Para quem está ao vivo pela TV, apenas no caderno. E para todos no caderno, tá certo? Então, até daqui a pouquinho, 2 minutos. Puniquem pratica, porra.
Olha só, Mauro, foi muito interessante vendo aqui o chat, né? A maioria está muito consciente em relação a fazer a denúncia, né? Chamar os responsáveis para a escola para conversar, para orientar, né? E também alguns citaram a questão de fazer o debate na escola, fazer a conscientização desses Importante. alunos. É, Alguns falaram assim de expulsar, mas será que a expulsão é a será melhor que resolve? solução? É incrível porque, assim, algumas pessoas ainda acreditam que apenas agressão física é bullying, né? O É. que não é a verdade. Insultos, né? Apelidos, isso tudo também configura-se bullying. Então, lerei um texto para vocês e eu queria que, ao final desse texto, nós participássemos de um pequeno debate aqui. Eu, você, querido aluno, Isso. professor Luciano. E então, vamos lá. Na tela, por favor. Bullying na escola. A opinião dos alunos sobre o tema é dividido. E casos graves são relatados no cotidiano da escola, por Márcia Corrales. De acordo com uma ONG, em pesquisa sobre bullying escolar, 70% dos estudantes dizem ter presenciado cena de agressões entre colegas. Muitos comentam que sempre inicia com a brincadeira e quando percebem que a brincadeira não é bem aceita, passam a fazê-la com frequência, cujo propósito é tirar o colega do sério. Só que, muitas vezes, elas se tornam frequentes e acabam por fazer parte do dia a dia de forma permanente na vida desta pessoa. Muitos alunos consideram que a maior responsabilidade das agressões físicas e psicológicas é das escolas. Essas escolas precisam oferecer segurança para os alunos, diz Lilian Camargo. Jaime, 13 anos, disse que já presenciou cenas de bullying. Tem um amigo que é cosplay e apanha todos os dias dos meninos. Na opinião dele, a forma de acabar com essas atitudes é a suspensão dos agressores por parte da escola. Porém, existem alunos que dizem que o assunto não é tão grave. A brincadeira não justificaria posteriores revoltas por parte da pessoa que é, de fato, perseguida. E ainda complementam: todo mundo é zoado na escola. Quem não aguenta é cabeça fraca. Entretanto, há casos graves, que envolvem agressões físicas e psicológicas, nas quais os hematomas vão além de marcas na pele, tornando-se psicológicas e difíceis de serem tratadas. Por fim, é necessário que o tema seja abordado com os alunos de forma a proporcionar a reflexão na convivência com o outro, respeitando as diferenças. Esse texto que eu acabei de ler para vocês, respondam no chat, por favor, um minutinho para vocês. Ele é o quê? A, uma entrevista. B, uma notícia. C, uma reportagem. D, um artigo de opinião. Responda no chat e no seu caderno e compartilhe conosco a sua resposta. Estamos ansiosos para ver qual é a sua resposta. Até lá. Então, acredito que vocês entenderam bem qual é a proposta da aula, falamos sobre bullying, explicamos para vocês a diferença entre notícia e reportagem, né? E a maioria acertou. A maioria respondeu que trata-se de uma reportagem. Parabéns para vocês que participaram. Agora eu queria que vocês, de maneira mais aprofundada, prestassem atenção na tela, por favor, no primeiro parágrafo. O professor quer ir para mim? Vamos Por favor? lá. Né? O primeiro parágrafo, aí como foi lido,
pede para que vocês analisem quando, né? Responda aí. Quando a brincadeira se torna bullying. Como o Mauro já leu por causa do tempo, então já vocês podem ter aí um minutinho para achar onde está o que eles falam com o parágrafo. De acordo com esse parágrafo, né? É. Quando a brincadeira se torna bullying. Um minutinho para vocês. Muito bem, pessoal. Vocês estão bem atentos às questões, né? E ficaram atentos à leitura do texto aí. Todos acertaram aí, a grande sua maioria, que o bullying, né, se torna, né? Vem de quando a brincadeira deixa de ser brincadeira e passa a chatear a pessoa, a ofender a pessoa, a cometer o assédio. Muito bem. Quando a pessoa fala, chega, acabou. Simples assim. Segundo parágrafo, na tela, por favor. Na sua opinião... Aliás, vamos dar uma lida no segundo parágrafo bem rapidinho. Muitos alunos consideram que a maior responsabilidade das agressões físicas e psicológicas é das escolas. Entre aspas, né, o que a Lilian Camargo fala. Essas escolas precisam oferecer segurança para os alunos. Na sua opinião, aluno que está em casa agora assistindo essa aula, participando desta aula, como a escola pode agir nesta situação? Então, para vocês, 2 minutinhos. Como a escola pode agir nessa situação em que ocorre bullying? Qual é o papel da escola neste momento? Isso. Então, 2 minutinhos, porque essa questão é um pouquinho mais complicada de pensar, temos que pensar no papel da escola, né? Então, vamos lá, 2 minutinhos, responda, por favor. Tivemos muitas participações, eu acho que a aula está maravilhosa no quesito participação. Muito obrigado a vocês. A Júlia, por exemplo, ela fala em expulsão do aluno que comete bullying. Será que não é algo muito drástico, né? O Cleiton fala chamar os pais. A Letícia diz ajudar o aluno que está sofrendo.
A Maria Eduarda, ter mais atenção aos alunos, né? E a Tainá, estimular a denúncia. Ótimas dicas, né? Na realidade, tem a ver com conscientizar, tem a ver com ilustrar a situação, explicar o que é bullying, como isso maltrata e quais as marcas que isso deixa ao longo da vida da pessoa. Não é isso, professor Luciano? E além de praticar a empatia e o perdão, né, gente? Não é porque a pessoa comete um erro que ela vai ser rechaçada, expulsa, né? Exatamente. Expulsar, não, porque a pessoa vai continuar praticando bullying em algum outro lugar. O ideal é que essa pessoa aprenda que isso é errado, né? Reflita com seu erro, né? Perfeito. E assim se refaz, porque nós só somos seres humanos. Agora nós temos aí, nesse parágrafo, né, que ficou um assunto mais grave, quando o Jaime fala lá, tem um amigo que é cosplay e apanha todos os dias dos meninos. Na opinião do Jaime, a forma de acabar com as atitudes é a suspensão dos agressores por parte da escola. Agora aí no chat, 2 minutinhos. Você concorda com a posição do Jaime? A gente né? aqui ficou meio falando que não é, mas e você, E né? você, qual a sua opinião? Qual a sua opinião? Tá bom? Suspender? E por quê? Não adianta você responder só sim no chat. Por Isso. quê? Suspender? Por quê? Você concorda com o Jaime? Sim e não, por quê? 2 minutinhos, né? Isso. Então vamos lá. Ok. Olha, Mauro, tivemos muitos alunos que só responderam sim, né? Que concorda com o que o Jaime falou. Mas vamos analisar. Só que falaram sim e não me explicaram por que que sim, né? Nós vivemos numa escola hoje, gente, que a gente fala de amor, de agregar, de empatia. Nós não podemos falar porque a pessoa errou e rechaçá-la, né? Acho que nós temos que conscientizar do erro desse jovem. Claro, não. Ah, professor, você está querendo dizer que não pode haver uma expulsão? Gente, a expulsão só ocorre em caso muito grave, né? Então, mas- Se nós estamos no processo de formação de um jovem, e aí qual é a meta? Mas quando a gente fala gravíssimo, 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 né? Então, Até suspensão é só algo muito gravíssimo. Porque, gravíssimo. na realidade, você está sonegando o direito da pessoa que ela tem à educação, A à educação, escola. a estudar. Então, assim, complicado, qual né? é o papel da escola? Realmente, muitos citaram aqui, ficamos muito felizes, porque assim, chamar os pais, Exato. né? Conversar com esses pais, Conscientizar. e aí muitos citaram aqui, assim, né, professor Mauro, falando assim, de repente, indicar um psicólogo, um tratamento, por quê? Nós não sabemos se de repente esse jovem tem um transtorno, né? Claro, gente, isso não justifica porque a pessoa tem um transtorno que ela pratica o bullying, que ela pratica a violência. Mas você, enquanto aluno, vocês têm que fazer o quê? Conversar, porque vocês estão juntos numa formação e estudando, são um grupo. Então assim, separar. Imagine, haja escola para toda vez que você expulsar
um aluno, tudo E bem? tem direito à escola. Tem direito Então, à estamos escola. caminhando para a reta final da nossa aula, temos mais alguns minutinhos. Então, antes de ir para o final, lembrando que a nossa aula está tratando de reportagem, notícia e, como reportagem e notícia, o tema bullying. Explicamos ao longo da aula o que era reportagem e o que era notícia. Reportagem, um texto mais aprofundado, né, jornalístico. Notícia, um texto que não superficial, mas que ele é mais dinâmico, mais atual, né, uma reportagem aprofunda. Estamos lendo a reportagem sobre bullying, né, e dissecando parágrafo por parágrafo. Um dos parágrafos na sequência é este aqui na tela. Contrapondo a opinião de Jaime, porém, existem alunos que dizem que o assunto não é tão grave, a brincadeira não justificaria posteriores revoltas por volta da pessoa que é de fato perseguida, e ainda complementam. Todo mundo é zoado na escola. Quem não aguenta é cabeça fraca. Então, um minutinho para você responder para a gente. Quando o zoado na escola, aquele zoado entre aspas, né, que é a fala do aluno, o discurso direto, né, Isso. é a fala do aluno. Quando o zoado na escola passa a ser bullying. E a próxima pergunta: nós temos o direito de invadir um espaço que é do outro? Justifique. Um minutinho para você, você consegue? Claro que consegue. Um minutinho, vamos lá? Então, estamos com muitas participações, né? A Gabriele, por exemplo, ela responde que o zoado na escola ela passa a ser quando a pessoa não aceita mais a brincadeira. A Giovana diz, quando a pessoa não gosta, né? E a Ana Rita participa também dizendo, quando a pessoa se ofende. Né? Na realidade, eu acredito que é um momento de se pôr no lugar da outra pessoa, né? É o exercício da famosa palavra empatia, se colocar no lugar do outro e saber, né, olha, eu não gostaria que fizesse isso comigo, não vou fazer com o outro o que não quero que façam comigo, né, professor Luciano? Com certeza, Mauro. Então, temos o mesmo direito de invadir um espaço que é do outro? É claro que não, né? Não tem como a gente pensar que isso é uma coisa correta, né? Então, só para retomar, nós estamos falando de notícia e reportagem, separando esses dois momentos, né? O que é notícia é aquele texto que tem, claro, tem lead, quem, o que, onde, como, né? Porém, na reportagem, tudo isso também tem, porém com mais profundidade, explicando melhor. Uma notícia geralmente é um texto de um assunto pertinente ao dia, àquele momento, ou àquela situação em específico. É um recorte da realidade naquela situação. Uma reportagem é um trabalho com mais profundidade. Certo. Lembramos aqui também, Luciano, o que era discurso direto e discurso indireto, né? Tanto que tem uma questão aí, nós vamos ter que falar por causa do tempo, né? No texto aparece 3 discursos diretos. No segundo parágrafo, quando falam lá, essas escolas precisam oferecer segurança para os alunos. No terceiro parágrafo, quando digo lá, tem um amigo que é cosplay e apanha todos os dias dos meninos, né? E no quarto parágrafo, todo mundo é zoado na escola, quem não aguenta é cabeça fraca. E um detalhe, quando o discurso direto está no meio do texto, ele vem entre aspas, tudo bem? Então, para terminar a nossa aula, eu gostaria que na tela ainda uma atividade de casa para você. Você está em casa, né? Uma atividade para você apresentar para o seu professor, né? Será que a gente consegue explicar bem rapidinho? Vamos lá. Tira um print da tela. Você aprendeu que o lead é o primeiro parágrafo da reportagem e contém as informações principais. Ponto. É isso, né? Quem, onde, o quê. De acordo com essa explicação, escreva no chat, não vai dar tempo, né? Escreva no seu caderno, né? O lead de uma reportagem sobre bullying na escola, na sua escola, considerando as informações que você já possui da reportagem que nós lemos.
depois desenvolva essa notícia, né? Continue escrita essa reportagem no seu caderno. E apresente ao seu professor. Exatamente, ele é a maior autoridade para poder corrigir o seu texto nesse momento de pandemia, né? Então, na tela, terminando, o que aprendemos hoje? Aprendemos hoje que a reportagem é uma coisa, notícia é outra. Falamos sobre discurso direto, discurso indireto, né? E falamos bastante sobre bullying. Professor Luciano, muito obrigado pela sua presença, Mauro. viu? Obrigado. Até mais, pelo pessoal, debate. pela oportunidade aí, gente. Tchau. Tchau.